A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos sauda, sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje o nosso estudo bíblico vamos estar falando sobre o filho da viúva de Naim, que se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11 até o 17. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. De todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor em nosso meio, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui vai nos dizer que Jesus foi até a cidade de Naim com seus discípulos e uma grande multidão. Porque as pessoas seguiam Jesus para poder ver as missões de Jesus, as curas, as libertações, ouvir a palavra que Jesus pregava, a palavra de Deus, a sua doutrina. Glórias a Deus, aleluia. E ele então, quando chegou perto da porta da cidade de Naim, eis que levavam ali os moradores daquele lugar de Naim, levavam um defunto ali no caixão, no esquife. O esquife significa caixão. Eles estavam ali, os moradores daquela cidade estavam ali naquele velório, aquele clima, aquela tensão, porque aquele jovem havia morrido, filho de uma viúva. E ele era filho único dessa viúva. Essa viúva já tinha perdido o seu marido, ela já estava muito triste e agora também ela tinha perdido o seu único filho. Então, a dor dessa viúva era muito grande. E então a palavra de Deus nos diz que com eles ali também estava uma grande multidão. Jesus estava com uma grande multidão, para poder ver as curas, as maravilhas que ele operava. E ele também naquela cidade de Naim estava uma grande multidão devido à morte do jovem, filho da viúva, ali daquela cidade de Naim. E Jesus, vendo aquela mãe, aquela viúva, que estava muito triste, ele moveu-se de íntima compaixão pela dor dela. E ele tocou naquela viúva, ele falou assim com ela e disse para ela assim, ele olhou para aquela viúva e disse assim para ela: não chores, não chores. Porque Jesus ali estava levando a solução para aquela viúva. Às vezes ela nem imaginava do que Jesus ia operar, mas Jesus já sabia o que iria fazer. Ele apenas disse para ela: não chores, que ele ia dar a solução do problema dela. Glórias a Deus, aleluia. E chegando-se, Jesus tocou o esquife, ali o caixão, a qual as pessoas estavam carregando para poder enterrar aquele jovem que estava morto. E ele tocou
caixão, e aquelas pessoas que estavam levando o caixão pararam, né? Teve que parar, porque Jesus tocou o caixão. E o que Jesus falou ali naquele momento? Jesus falou assim: jovem, eu te digo, levanta-te. Esta palavra Jesus falou para aquele jovem que estava morto. Levanta-te. E o jovem que estava morto ouviu a voz de Jesus. E ele ressuscitou, ele levantou, ele escutou a voz do Salvador deste mundo, Salvador das nossas vidas, né? Aquele que crê no Senhor Jesus, né? Deixar suas práticas erradas, né? Deixar suas práticas pecaminosas, querer viver uma vida com Jesus. Esse vai ter vida eterna com Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Né? E naquele grande dia, né? Mesmo que todos estiverem mortos, né? Ou que alguns estiverem mortos, mas que morreram em Cristo Jesus, vai ouvir essa palavra, levanta-te, e vai ressuscitar para a vida eterna. Porque Jesus veio mostrar que ele tem poder sobre a morte, que ele não alegra da morte. Ele não alegra da derrota, mas que ele vai dizer para nós: levanta-te, ressuscita. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor em nosso meio, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Assim como Jesus pode falar para alguém que está num leito de enfermidade: levanta-te. Eu tenho poder sobre a morte, sobre qualquer enfermidade. Deus tem poder, Jesus tem poder, né? Às vezes alguém pode estar frustrado, prostrado, cabisbaixo, triste por algum motivo, mas Jesus fala para ti: levanta-te, reaja, levanta-te. Amém? Tenha bom ânimo. Eu sou contigo. Glórias a Deus, aleluias. Então ali o defunto ouviu a voz de Jesus e levantou e começou a falar normalmente, como se ele não tivesse morto. Imagina a alegria daquela mãe ali receber o seu filho de volta. Outrora ela estava ali naquele momento fazendo o velório do filho dela. E quando Jesus chegou ali, trouxe vida para aquele jovem. E aquele jovem ressuscitou, trouxe alegria de volta para aquela mãe, trouxe a felicidade de volta para aquele jovem poder ter uma nova chance de viver novamente. Glórias a Deus, aleluia. Aquele que estava perdido, Jesus trouxe a solução, trouxe um final feliz ali. Glórias a Deus, aleluia. Então ali todos começaram a comentar, né, que havia profeta ali naquele lugar e glorificavam a Deus dizendo, né, que Deus levantou um profeta ali no meio deles e Deus estava visitando todo o povo. Glória a Deus, aleluia. E correu a fama de Jesus por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glórias a Deus, aleluia. Então Jesus tem poder sobre a morte. Jesus pode trazer a alegria de volta, né, para aqueles que estão tristes por algum motivo. Jesus tem a solução para aquilo que é impossível. Nada é impossível para Jesus. Jesus fala contigo, Jesus fala conosco. Levanta-te, levanta-te. E nós também vamos ouvir essa voz, né, naquele grande dia para nós morarmos com Ele no céu. Aqueles que obedecerem os seus mandamentos, né? Glória a Deus, aleluia. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Glórias a Deus, aleluia.
Só até que o Senhor falou conosco, que Deus continue falando do teu coração. Amém? A paz, Senhor Jesus.